Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um programa nosso, Fuck Up Night. Aqui a gente tá para falar das dificuldades, das coisas difíceis da jornada de empreender. E hoje aqui tô com meu amigo Marlon. A gente se conheceu há muito tempo aí no mundo dos negócios, muito tempo antes de eu conhecer o mundo da startup. Eu nem sabia o que era startup, inclusive, na época, mas já acompanho a tutoria há muito tempo. Então, super parabéns aí pelo projeto. Que eu conheço pelo menos uns 6 anos, então provavelmente já tem mais do que isso. E sei que vocês já desenvolveram muita coisa, aprenderam muita coisa. E hoje, espaço pra gente bater um papo, trocar ideia. Eu sei também que vocês têm um podcast do lado de lá para falar de mentoria, falar de desenvolvimento com mentores. É uma jornada diferente um pouquinho, mas acho que você vai nadar de braçada aqui. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aí o convite de vir bater um papo aqui comigo. Valeu, meu caro, valeu. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, podendo contribuir com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Marlon, eu sou um dos fundadores da Tutory, e a Tutory começou em 2017, cara. A gente era 2 servidores públicos e a única coisa que a gente sabia até então era constitucional, administrativo, português, informática, raciocínio lógico. Quem estuda para concurso aí vai se identificar. Só que eu tinha uma dor, cara, assim que eu entrei no serviço público, eu identifiquei uma coisa bem comum, para quem passa em grandes concursos e principalmente entre as cabeças ali. Observa-se que a grande maioria das pessoas que ocupam aquelas posições ali, as primeiras colocações, são pessoas da alta classe, assim, pessoas que têm um pai que é um desembargador, um juiz, um delegado de polícia, um auditor fiscal da Receita. E essa pessoa, certamente, ela estudou em um bom colégio, ela teve um bom direcionamento ali dos pais, ela teve o pai presente. E isso, por mais que pareça ser besta, cara, tem um impacto muito grande na vida adulta. Uma coisa é você sempre ter estudado no Leonardo da Vinci, num Koch, né? Eu não sou daqui, então talvez eu vá errar o nome dos colégios, mas... Católica. Uma coisa é você estudar numa grande escola de nome na sua cidade, outra coisa é você estudar no colégio público e nunca ter acesso a nenhum tipo de educação formal. E seus pais mal te incentivar a isso. E quando eu entrei no serviço público, eu me deparei com essa realidade. Eu percebi que ninguém ali era da quebrada, velho. Ninguém, assim, era todo mundo da alta classe. Eu era o único ali desprivilegiado. Só que não só isso, eu observava que eram pessoas que tinham passado no mesmo concurso que eu, com apenas alguns meses de preparação. O meu sócio, por exemplo, ele passou com 29 dias. E eu demorei 5 anos para estar no mesmo lugar que eles. E aquilo me gerou uma revolta. Eu falei, cara, por que o cara que estudou no colégio público, o cara que não teve acesso a boas informações, o cara que não teve acesso a por mais que ele queira, porque não é todo mundo que tá na favela, que tá numa quebrada, que é um cara que quer usar droga, matar, roubar. Não, claro ele quer estudar. Às vezes tem muitas pessoas ali que quer estudar, quer mudar de vida, só que não tem acesso às informações e muitas vezes até falta de incentivo dentro da própria casa. A pessoa não tem um incentivo ele não consegue imaginar ou ver o filho dele ocupando um cargo de promotor de justiça. Ele não consegue ver o filho dele ocupando um cargo de juiz federal. Tá muito longe, né? Tá muito longe. Por mais que ele fale assim, cara, meu filho é inteligente, mas vamos ver se ele dá certo no futebol, vamos ver se ele dá certo na música, na arte, mas estudar e passar no concurso, não, isso aí é para quem estuda em colégio bom, isso é para quem tem condições de pagar uma boa faculdade. Como não é o seu caso, então fica ali uma regalia de poucos. E eu observei isso e eu fiquei meio que revoltado. E aí, nesse meio tempo, antes de eu entrar no serviço público, eu trabalhava com mentorias, né? Só que o meu trabalho era muito manual, ele era muito individualizado ali com cada aluno. Eu tinha uma planilha de Excel e, cara, eu era completamente apaixonado por aquilo. Se o dono da empresa que eu trabalhasse falasse bem assim, Marlon, a partir de hoje eu não vou te pagar mais o salário do mês. Eu falava, não, beleza, cara, eu faço isso aqui pro resto da minha vida de graça. Você dava mentoria por uma outra empresa de mentoria? Outra empresa, chamada Tríade da Aprovação. Ok. Inclusive, sou muito grato ao Alexandre, ao Júnior, que sempre me ensinou muito sobre empreendedorismo, sobre até a parte pedagógica mesmo, de acompanhar o aluno, de dar o caminho, de direcionar. Muita coisa eu aprendi com eles, então sou muito grato. E o meu trabalho era muito individualizado, só que não era escalável.
Só que eu nem sabia o que era escalável. Para mim, eu já tinha vencido, eu já era o topo, já estava no topo da minha vida, assim. Já estava no melhor momento da minha vida. E aquilo ali, para mim, já era o limite. E você atendia mais ou menos quantas pessoas, assim? 15 alunos. Então, assim, eu já ganhava um salário bom, que eu era servidor público, e eu já tinha uma renda extra, que eu fazia o que eu amava fazer. Uhum. E já ganhava muito bem. Então, assim, comparado à média brasileira, eu já estava ali entre os 5%, né, da população. Então, assim, aquilo ali para mim já era o auge do meu momento. Eu falei, cara, já bati o teto, o topo. Até que eu encontrei um cara que é mais doido que eu, e ele falou assim, cara, se você tivesse uma ferramenta que você conseguisse atender 1000 alunos, faria sentido para você? Eu falei, caraca, velho, se eu já ganho dinheiro com 15, imagina com 1000. Uhum. Mas não só o dinheiro, mas também o impacto que eu poderia gerar na vida daquelas pessoas. Que ajuda mais gente, né? Porque eu consegui, meu sócio só chegou nessa conclusão quando eu mostrei para ele um depoimento de uma mãe, mandando um áudio para mim falando assim, você mudou a vida do meu filho. Ele era uma pessoa que não gostava de estudar, ele era uma pessoa que não tinha disciplina, não tinha constância, começava a estudar, parava, e hoje ele é um policial rodoviário federal. Você mudou a vida da minha família, através do seu direcionamento, através do seu acompanhamento. Quando eu mostrei esse áudio dessa mulher chorando pro meu sócio, ele falou, cara, agora imagina um tanto de aprovação. Se você com 15 já conseguiu gerar transformação na vida dessas pessoas, imagina você com 1000 alunos, 2000 alunos, 3. Eu falei, cara, é impossível atender 2000 alunos. É impossível, se eu não consigo... Se eu passo o final de semana inteiro atualizando planilha de Excel para atender esses 15, imagina com 1000, pô, você tá doido? Ele falou, não, cara. Para tecnologia, tudo é possível. Sim. Me fala como que funciona o seu trabalho e eu vou desenvolver uma ferramenta. Se der certo, a gente vira sócio. Isso foi em 2017. Uhum. E aí a gente entrou naquela... Aí começa, né, o trabalho de uma startup, que vamos validar o modelo de negócio e tal. E aí a gente começou aquele processo de validação ali, criando o produto muito... Cara, do zero mesmo, assim, eu desenhava numa cartolina para ele, num shopping aqui, Conjunto Nacional. A gente saía de lá, do trabalho 5 horas da tarde, entrava no Conjunto Nacional, só saía de lá quando o segurança expulsava a gente de lá. Uhum. A gente ficava lá todo santo dia até 10, 11 da noite, isso em 2018. E aí eu desenhava assim, como que era a rotina do aluno, como que era o plano de estudos que eu fazia para ele, o que o aluno espera. Eu lembro que o Caio me fez 3 perguntas que foram decisores no desenvolvimento do projeto. Ele falou assim, cara, o que é mais importante dentro do serviço de mentoria? E aí eu fui falando para ele, cara, a pessoalidade é a coisa mais importante. Você pode desenvolver a ferramenta que for. Se a gente perder a pessoalidade, ninguém vai usar a Tutory. Uhum. Porque o cara que contrata a mentoria, ele quer ser chamado pelo nome. Uhum. Ele quer que o plano de estudo seja de acordo com a realidade dele. Independente dele ter 2 horas ou 3 horas ou 4 horas, ele tem que ter um plano condizente com o dia a dia dele. Então, se a gente não conseguir fazer isso, já aborta o processo. Ele falou, não, cara, a gente vai conseguir fazer isso. Uhum. E aí a gente foi desenhando e trabalhando em cima, só que os 3 primeiros anos de empresa foram totalmente focados no produto e quando tinha tempo, né? Porque a gente trabalhava o dia inteiro, então só tinha a parte da noite e os finais de semana para trabalhar na Tutory. Uhum. Ainda tinha que conciliar com minha filha que nasceu, eu tinha uns 10, 15 alunos ainda da empresa que eu tinha que fazer o atendimento deles. Então, muitas vezes eu estava desenvolvendo aqui e o Caio acompanhando as reuniões que eu fazia com os alunos, né? As sessões na época, era sessão 1, sessão 2, sessão 3, sessão 4. E aí eu ia fazendo essas sessões e o Caio acompanhando. Cara, por que você falou isso? Por que se a gente colocasse um robozinho para fazer isso? Tal. E aí ele foi aprendendo comigo nessa jornada, né? Uhum. Então, assim, pra gente não passar aqui 2 horas falando da minha história, vou resumir. Quando foi em 2018, 19 e 20, a gente ficou só no produto, né? Em 2020, a gente ficou ali 1 ano, mais ou menos, tentando vender para o aluno, tentando vender a goela abaixo, assim, o aluno. E aí a gente teve um pico de 700 cadastros na plataforma. E isso botando verba ali e tal, tentando anúncios. O máximo que a gente conseguiu foi 700 cadastros. Desses 700 cadastros, 80 usava a plataforma. 80. Eu falei, cara, tem uma coisa errada. Só que quando chegava para pagar o boleto, chegou a data porque a gente colocava ali 15 dias de trial, né? Uhum. Quando acabava o trial, apenas 10 ou 15, uma coisa assim, que pagou o boleto.
Falei, cara... Que virava realmente cliente. Né? Virava realmente cliente. Só que tinha um problema, o boleto era de R$19. Ou seja, a empresa dava falida, velho. Não tinha como, né? E aí foi quando a gente pagou uma mentoria, cara. E essa mentoria salvou a nossa empresa. Uma mentoria de negócios. Uma mentoria de negócios. Um cara que nem entendia nada de concurso, não sabia nada, mas ele, cara, um cara que entendia de negócio e mudou a nossa vida. E depois eu posso até divulgar se vocês quiserem. Cara, é aberto aqui, você pode falar o nome de quem você cara, quiser. foi o pessoal, inclusive eles tinham vinculação lá com a Cote, né? Eles eram da Prólogo, não sei se você lembra. Ah, mentira, o Edu O é meu sócio. O Edu. Aqui não lancei essa. Não, o Edu é... Aí, Edu, estamos falando mal do você aqui já no programa. O Edu, inclusive, vem hoje às 18 horas, é capaz de você esbarrar com ele aqui. A gente vai gravar o próximo aqui hoje, que é o podcast do Lancei mesmo, que a gente fala. Cara, mandei mensagem pra ele na sexta-feira, agradecendo ele. Agora, ao vivo aqui, gravado, pra todo mundo ver que aqui a gente fala na tora, meu. Edu, cara, Edu mudou a nossa vida, cara. Ele salvou o nosso negócio. Eu vou até fazer em vídeo pra falar. Fala, Edu, beleza? Ó, a gente tá gravando aqui o programa. Olha quem tá aqui, Marlon da Tutory. E a gente tá falando de você no programa. Então, estamos te esperando aqui mais tarde. É isso mesmo. Então, assim, cara, o Edu, ele pivotou o nosso modelo de negócio. Porque foi numa reunião de 2-3 horas, que a gente, na verdade, a gente pagou uma mentoria de 4 horas com ele. Com 15 minutos, eles pivotaram o nosso modelo de negócio, já saí da reunião. Eu falei, não, já tá pago. Já tá pago ali. Ele falou assim, vocês construíram uma ferramenta para o Marlon atender mais pessoas. Uhum. Ele tinha 15 alunos e vocês queriam que ele atendesse 1000. Aí agora vocês estão querendo vender pro aluno. Não faz o menor sentido, cara. Quantos Marlons tem no Brasil querendo uma ferramenta igual a de vocês e não tem? Cara, quando ele falou isso, veio um monte de professor na minha cabeça assim, ó. Falei, caraca, eu conheço um monte de gente, cara, que deve com certeza ter essa dor. Obrigado. Saí de lá... Edu, parabéns, obrigado. Saí de lá dessa reunião já ligando pra um monte de gente. Falei, cara, eu tenho uma ferramenta pra te apresentar. Foi quando a gente conseguiu ali, cara, o nosso primeiro fôlego financeiro. 3 anos depois. É aí que entra, cara, a importância da resiliência na vida do empreendedor. Uhum. Porque imagina se eu tivesse lá atrás, 2019, falado bem assim, cara, isso aí não vai dar certo mesmo não, né? Vamos parar, vamos... Cara, a gente já é servidor público. Vamos ficar de boa aqui, velho. Pra que esse negócio de dor de cabeça de trabalhar depois do trabalho? Vamos descansar, vamos tocar a vida aqui, vamos aproveitar a vida, vamos curtir a estabilidade, né? Se a gente tivesse parado lá atrás, cara, com certeza eu estaria falido hoje, porque eu já tenho 3 filhas, né? Uhum. E 3 filhos no serviço público, meu irmão. O cheque especial estava grande. O cheque especial estava grande demais. Então, assim, cara, eu sempre falo assim, por mais que a gente esteja brincando, essa é uma realidade, cara. Total. A inflação tá lá em cima, o serviço público tem se tornado cada vez menos atrativo, eu acredito, no sentido de... no sentido mesmo da remuneração, cara. Tem muita gente no empreendedorismo que lucra muito mais. Empresas estão pagando salários cada vez mais atrativos, né? E aquilo que era aquele rio de dinheiro no serviço público, hoje ele está cada vez menor. Então, o cara que ganhava 20 mil lá atrás, não é o mesmo cara que ganha 20 mil hoje. Não. Hoje, antigamente, o cara que ganhava 5 mil no serviço público, ele podia ter uma família, ele construía uma família, ele pagava escolas boas, ele tinha bons carros. Hoje não, cara. Hoje com 5 mil reais no serviço público, você não consegue manter uma família não com muita qualidade. Né? É claro que você consegue, tem gente que consegue com R$1.000, claro, né? Mas o padrão de vida é diferente. Não, né? Com as expectativas que são geradas quando você estuda para concurso. Uhum. Porque quando você está ali desempregado, estudando para um edital que você olha assim... 3 mil reais o salário? Meu Deus, é meu sonho. Quando você entra, aquele sonho, no primeiro ano, é eterno. Você fala assim, meu Deus. Eu lembro que quando eu estava no primeiro ano de serviço público, cara, eu pegava a IPTG, o trânsito ali. O trânsito poderia ser de 1h30. Eu ia sorrindo. Mas é só um ano. É por isso que eu falo para todo mundo lá na Tutor. Eu falo, cara, nunca entre em nenhum trabalho pela sua remuneração, pelo salário que você ganha. Entre pelo aquilo que você faz. Total. Porque a remuneração você pode ganhar o salário que for. No primeiro ano, ela é totalmente motivacional. No segundo ano, você pode ganhar o salário que for, que você vai estar puto se você não estiver fazendo aquilo que você ama fazer. É só um ano.
Isso eu não tô falando que eu li nenhum livro. Eu nunca li isso, nenhum livro. Nunca vi isso, nenhum podcast. Eu tô falando que aconteceu comigo. É a experiência de todo mundo. Quando eu falo, quando eu falava assim, cara, eu vou ganhar R$7.000? Cara, R$7.000 eu vou morar no plano, eu vou ter um carro importado, uma BMW, eu vou viajar 3 vezes por ano. E essa é a realidade de quem tá ali dentro da biblioteca estudando. Uhum. Ela não tem noção do dinheiro, ela não tem noção da realidade. Por isso que eu falo que no primeiro ano, você vai ficar super feliz no primeiro ano. Então, isso serve para. Isso é uma lição de vida, cara, que eu levo para. Quero levar para as minhas filhas, eu quero levar para os meus colaboradores. Cara, procura uma coisa que você ama, porque a Tutor é fruto disso. Uhum. Eu amava tanto o que eu fazia e o que eu faço, que nenhum desafio, nada foi capaz de me parar. Nada. Porque eu amo aquilo que eu faço. Quando você ama aquilo que você faz com excelência. E aquilo que você faz com excelência, você gera resultado. Não tem como dar errado. Uhum. Agora, também não me chama para abrir um bar. Não me chama para abrir uma igreja. Não me chama para abrir uma clínica. Que eu não vou saber. Primeiro, que eu vou dar pouca energia porque eu não gosto. Uhum. E se eu não gosto, não vai dar resultado. Agora, a Tutory, cara, é fruto de 2 pessoas sedentas por aquilo que gosta de fazer. Eu amo fazer o que eu faço e meu sócio ama o que faz. Então, por mais que demorou dar resultado, porque, cara, uma coisa é eu falar que de 2017 a 2020. Outra coisa é você passar 3 anos trabalhando dia e noite, sábado e domingo, e não ter um centavo no bolso. Muitas vezes eu tive que tirar da remuneração que eu tinha, que já era no cheque especial, para colocar no negócio. Vocês tinham programadores na equipe? Ou Não, era só meu sócio. Ele programa? Ele programava tudo. Tá. Então, assim, 3 anos, cara, é uma eternidade para quem tá tirando dinheiro do bolso para manter o negócio. Uhum. Então, a grande sacada que eu trago aqui, cara, dessa minha história é, cara, procura uma coisa que você ama fazer. Você vai passar pelos desafios ali. Você vai passar pelos desafios, mas os desafios, cara, ele não supera o amor que você tem pela parada. Ele não supera. Então, assim, é diferente de quando você entra num negócio por dinheiro. É diferente de quando você entra num negócio pelo resultado que você vai ter nele. Cara, isso é insustentável. Uhum. Se você tá num negócio que você tá trabalhando ali 3, 4, 5 meses, se você não vai resultado, o que você vai fazer? Vai pular pra fora. E qual que é a tua visão disso em relação ao concurseiro também? Cara, a minha visão em relação ao concurseiro é o seguinte. A galera entra pela grana também, né? Entra pela grana. Só que eu sempre falava pros meus alunos isso sempre. Cara, não estude para nenhum concurso com base na remuneração. Uhum. Não estude. Mas o consultor legislativo ganha 35 mil. Cara, você vai ficar feliz durante 1 ano. E depois, ganhando 35 mil, você vai ficar frustrado, você vai ficar puto de trabalhar com aquele senador gordo, que não sabe de nada, que tá ali porque ele ganhou uma candidatura. Agora, se você trabalhar no ministério, numa secretaria, para ganhar R$2.500, mas você ama o que você faz, você vai passar o resto da sua vida ali, ganhando R$2.500. Uhum. Por quê? Porque você ama o que você faz. É diferente, cara. E você acha que isso impacta também no processo de estar estudando, do dia a dia, dele todo dia sentar ali com o material dele e falar, puta, hoje eu tenho que estudar para esse negócio aqui? Cara, total. O que eu percebo é que muitos alunos que estão estudando para concurso, eles estão muitos deles, talvez a maioria, focado na remuneração. Uhum. E muitas vezes eles esquecem da atribuição do cargo, de tanto desespero. Uhum. Muitas vezes a pressão social mesmo, né? Muitas vezes a pressão dos pais, dos parentes, né? De, poxa, você tem que passar no concurso, você tem que passar no concurso. Principalmente aqui em Brasília, cara. Aqui em Brasília, ou você é concursado ou você é quebrado. Essa é a realidade aqui. Uhum. Você falar que você é empresário, tá quebrado. Falar que você tá... É diferente de São Paulo, cara. Lá em São Paulo, ninguém quer estudar pra concurso, não, velho. Sim. Né? São poucos. Aqui em Brasília, não. Aqui em Brasília, a cabeça da galera aqui é passar no concurso. Não, você só mudou de vida mesmo quando você passar no concurso. Enquanto você tá aqui criando negocinho, inovando, negócio de marketing, você é quebrado. Uhum. Sua família te vê como quebrado. Então, para mudar essa cultura é difícil. Então a pessoa já entra na faculdade pensando, eu só tô fazendo isso aqui para passar no concurso. E ela esquece de olhar um tópico do edital chamado atribuições do cargo.
Atribuições do cargo é o que você faz do dia a dia. Todo mundo pula essa parte. Vai direto para o edital já vai para as matérias, já vai, pula essa parte das atribuições. E foi isso que aconteceu comigo, cara. Eu entrei no serviço público, não tô aqui para julgar do serviço público. Cara, o serviço público é excelente. É excelente. Cara, tira pessoas da miséria absoluta, assim. Tem gente que vive um cenário de guerra em casa, cara. E o serviço público salva essa pessoa. Às vezes o cara passa no concurso do SAMU. Mas, cara, o cara trabalhava... Ele estava desempregado. Agora ele trabalha no SAMU, ele ganha, tem uma remuneração boa. Então, pode ele alugar consegue, o apartamento dele. Pode alugar, casa, pode financiar um carro. O banco confia muito mais no serviço público, no servidor público, né? Então, assim, cara, tem inúmeros benefícios. Não é à toa que o serviço público é muito demandado. Você vê uma inscrição de concurso público, 150 mil pessoas se inscrevendo, né? O problema não é o serviço público, o problema é a pessoa que foca na remuneração. E aí, se você foca na remuneração e não olha as atribuições do cargo, você vai acontecer igual o que aconteceu comigo, cara. E era meu sonho estar ali. Demorei 5 anos pra estar. E quando eu cheguei no primeiro ano, no segundo ano já me senti frustrado. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Todo dia eu me perguntava. Todo dia eu acordava, escovava meu dente, colocava a roupa pra ir trabalhar. Eu falava, o que eu tô fazendo? De terno? Não, de social, né? Eu ia social. Mas, cara, era um tédio. Eu ficava me perguntando todos os dias o que eu tava fazendo da minha vida, velho. Por que eu demorei tanto para passar no concurso para fazer aquilo que eu fazia? Eu não via sentido no meu trabalho. Eu chegava, abria uma planilha de Excel, começava a fazer um monte de coisa de planilha de Excel, mandava e-mail e respondia, e memorando, não sei o que, respondia lá uns atendimentos. Cara, era uma coisa assim que eu falava, cara, por que eu tô fazendo isso aqui, velho? Acho que um robô fazia isso aqui melhor do que eu. E eu ganho tão bem para fazer isso aqui. Não faz sentido, cara. Diferente, talvez, se eu tivesse passado num concurso, deixa eu ver, cara, num concurso de policial. Talvez eu me identificaria muito, talvez eu estaria lá até hoje. Talvez, certamente, eu não estaria empreendendo. Você já saiu? Já saí. Eu saí em 2020. Inclusive, essa história eu acho que é muito interessante pra galera saber, porque... E aí, essa virada de chave? De você estar no serviço público, estar trabalhando ali, ter a sua remuneração fixa, garantida, né? Desconsiderando um possível PAD aí, mas que você sabe o que vai acontecer no dia seguinte, e aí virar essa chave para o empreendedorismo. Cara, essa virada de chave não foi eu que escolhi, né? Eu acho que o destino já sabia o que ia acontecer e eu meio que fui expulso daquele lugar, assim. Eu respondi um PAD, né? Eu e o Caio, no ano de 2020. Assim que a gente recebeu esse PAD, cara, pra gente foi um baque muito grande, porque assim, por mais que a gente desenvolvesse a Tutory, já trabalhasse na Tutory, pra gente era uma extra. A gente não sabia os resultados que a Tutory ia dar, né? Então assim, pensa, você tá desenvolvendo uma parada aqui, só que você não sabe o resultado que ela vai te dar daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses. Na sua cabeça, só é certo aquilo que você ganha hoje. Então era a minha cabeça era essa, assim. A única coisa que eu tinha de certo era a minha remuneração e a minha família que tinha em casa que dependia daquilo. E aí você recebe um PAD, um processo administrativo que pode resultar na sua demissão, aí você começa a colar as placas. Porque assim, a Tutory não tinha sucesso nenhum, a gente não tinha cliente, não tinha ninguém, a gente só gastava, só colocava dinheiro. O meu sócio praticamente colou as placas, assim. Ele ficou muito mal, ele ficou muito sentido. Só que eu amava tanto o que eu fazia, cara, eu sabia tanto, eu tinha um pouco de certeza em relação aos resultados que a gente teria. E eu fiquei muito em paz, eu falei, cara, se der merda, eu tenho certeza que a gente vai dar certo com isso aqui, cara. Eu tenho certeza que a gente vai colocar toda a nossa energia aqui. E só que a gente ficou bem mal, assim, acabou que não deu nada no PAD. O PAD foi arquivado, né? Só que isso gerou um constrangimento muito grande. Meu sócio pediu para sair. Sair da Tutory ou sair do concurso? Do concurso. Ele pediu de fato a exoneração, ele não conseguiu aguentar a pressão, foi muito forte para ele. E cara, quando ele saiu, parece que uma janela uma parte da ponte foi colocada assim. Porque ele se dedicou muito mais no projeto, ele caiu de cabeça assim no projeto. E eu fiquei muito tempo conciliando ainda com medo, né? Porque eu tinha uma família, cara, que dependia de mim, né? Eu já tinha 3 filhas nessa época. E eu fiquei com muito receio, né? De dar aquele passo. Até que chegou o momento que
ficou insustentável de se manter e realmente eu precisei romper. Mas quando eu rompi, a Tutory já tinha ali alguns clientes. E esses clientes foram suficientes para me manter a remuneração que eu tinha. É diferente quando você vê algumas pessoas falando que pediu exoneração, que o cara já tá rico. No meu caso, não. No meu caso, eu só mantive eu garanti a minha remuneração do serviço público. Você trocou um garantido por um... Mais ou menos que não deixasse eu passar fome. Então, assim, eu fiz um acordo com o meu sócio, eu falei, cara, se a gente conseguir 30 clientes, a gente vai ter tanto de faturamento. Com esse faturamento, a gente consegue, pagando todos os impostos, tudo certinho, os custos que a gente tem, me dá aqui um salário que pelo menos mantenha o que eu tenho hoje lá no serviço público. Ele falou, cara, se a gente bater essa meta, tem. Quando bateu a meta, eu falei, tá pronto. E aí, gente, cara, quando eu rompi, foi questão de meses, assim. Foi 2, 3 meses pra gente triplicar o nosso faturamento. E aí a gente começou a crescer muito, assim. Isso, vocês já tinham saído do modelo B2C pro modelo B2B? A gente saiu... eu só rompi depois que a gente fez essa pivotagem. E aí nessa pivotagem foi quando a gente alavancou muito a nossa receita. E aí a gente começou a profissionalizar o negócio. A gente foi pra sede, né? Contratar pessoas, cuidar de processo. Aí começou a profissionalizar o negócio. Só que muito ainda amador, né, cara? A gente não sabia, a gente tava muito naquela fase assim, cara, a gente tem que aprender a fazer gestão de pessoas. E a gente não sabe. Tem que ter processo, tem que ler, né? Tem que voltar a ler, cara. Tem que fazer mentorias e tal. Então a gente ficou muito tempo nessa. Até que ano passado, no início do ano passado, início de 2023, a gente nesse processo de crescimento muito orgânico, cara. Todo o crescimento da Tutory foi orgânico. A gente não precisou de marketing nenhum para crescer a empresa. Eu vejo muitas empresas dependentes do marketing, né? Total. A empresa não cresce sem marketing. Que nada, cara. Eu cresci só no boca a boca. Eu cresci só no áudio, no Instagram. Eu mandava áudio pro Instagram do cara. Fazendo follow-up na tora ali. E aí, vamos fazer a reunião comigo. Eu tenho que te apresentar uma coisa que vai mudar a tua vida, meu irmão. Você procurava os mentores... No Instagram. No Instagram ali. Mandava direct pra ele, ficava enchendo o saco do cara. O cara entrava numa reunião comigo, eu falava, cara, você vai ter que fechar comigo. Botei muito cliente pra dentro no início ali, a preço de custo. Só pra colocar o cara pra dentro e deixar ele usando a Tutory. Eu que era o financeiro, eu que era o vendedor, eu era o cara que negociava, mandava a proposta comercial, depois fazia o CS dele, fazia o atendimento dele, fazia toda a parte de onboard, treinamento, acompanhava o cara por 6 meses, dava mentoria pro cara crescer. E eu era o cara que fazia exatamente tudo, o processo do início ao fim. E sem marketing nenhum. A gente bateu mais de 4 milhões de faturamento ano. Então... isso foi o segundo ano da Tutory. E aí no terceiro ano, cara, assim, 2021, 2022, quando foi em 2023, a gente recebe uma mensagem do maior fundo de investimento da maior empresa de concurso público do Brasil, na área de educação, que é o Estratégia Concurso. E aí eles fizemos M&A com eles, e eles compraram 49% da empresa. Caraca, isso é fantástico. E aí foi quando a gente falou, cara, o negócio tá validado. O negócio realmente... E aí a gente já tinha como clientes, né, os maiores players do Brasil. Então é muito fácil vender uma empresa que tem validado ali um projeto com as maiores empresas de concurso do Brasil. Então, para resumir, nossa história é essa. Hoje a gente tem mais de 500 mil alunos na Tutory. Era um sonho que era só 1.000. Eu só queria 1.000. Né? Papai do Céu nos deu 500 mil alunos e mais de 300 mentores no Brasil inteiro que usam a nossa solução. Então, é basicamente isso que, resumido aí, nossa você história. Escalou no modelo de escala dos outros ainda, que isso é legal. Você saiu multiplicando exatamente em cima dos múltiplos das outras pessoas, né? Eu gosto muito de falar para os meus clientes nessa área do comercial. Falo, cara, procura alguém que vende você. E pelo que você comentou, você ia atender o aluno, e aí você tem um limite, né, de conseguir o volume de clientes, e aí você vai atender o cara que dá aula para aluno. No caso, mentoria, né? Dá mentoria para o aluno. E aí você escala porque você arranja outros vendedores para vender a sua tecnologia, né? A sua solução. E aí todo mundo ganha, todo mundo cresce junto. Eu acho que esse modelo eu acabo estudando ele bastante de outros negócios, outras plataformas, e eu sempre falo para todo mundo. Inclusive, evito bastante falar no programa, mas esse eu acho que é um recorte muito interessante que para a galera que está assistindo em casa, que está aprendendo agora, aprender a levar esse tipo de coisa em consideração, que você crescer usando outras pessoas que revendem a sua solução é uma coisa assim realmente muito boa. Eu e o Edu,
a gente está dando uma mentoria de desenvolvimento de tecnologia numa empresa de contabilidade, que eles estão abrindo uma spin-off lá dentro, e a gente está indo pelo mesmo caminho. Cara, pensa quem pode revender a sua solução, né? Eles querem contabilidade para a empresa, e aí, quem que pode vender essa solução para outros clientes? E aí a gente está quebrando a cabeça bem nesse sentido mesmo. Então, assim, é bom a gente saber, né, que realmente isso funciona, dá certo. Números fantásticos. Aí essa questão da M&A eu não sabia, inclusive. Fico super feliz em entender isso aí. Mas agora eu vou fazer as perguntas que são as perguntas mais legais aí. Durante essa jornada, esse passeio de desenvolvimento, quebra-cabeça e tudo mais, o que foi, assim, um perfil de cliente que você falou, pelo amor de Deus, não acredito que eu fechei esse contrato? Cara, o nosso mercado, ele, por si só, ele já é um mercado bem difícil de lidar. Porque, pensa comigo, cara. O cara que trabalha com mentoria, ele já é um expert. Ele já é uma autoridade. Então, o nosso público-alvo é um promotor de justiça, um delegado, um agente, um auditor fiscal. É um cara que, para estar onde ele está, ele pagou uma etapa muito grande. Então, o ego dele é lá em cima. Então, chegar nessa pessoa, por si só, já é muito difícil. Agora, imagine esse cara que, além de ter o status social que ele tem de um cargo elevado no serviço público, ele ainda empreende e ganha dinheiro com aquilo. Ele é visto como uma autoridade. Ou seja, nas duas pontas, ele é visto como uma autoridade. O ego desse cara é muito grande. Então, assim, para você tentar acessar essa pessoa já é muito difícil. Agora, para você acessar e mudar a mentalidade dele em relação a uma ferramenta que ele usa, é quase que um paradigma impossível de acontecer. E era esse o meu desafio como vendedor. Eu desconstruí uma coisa que ele fazia há anos, que já dava resultado, e ele vem... Agora imagina eu tentar construir uma outra coisa que vai num outro caminho daquilo que ele acredita, e ele faz. Nesse perfil que eu te falei. Cara, é bem difícil. Então, o desafio para vender para essa pessoa é muito grande. Começa na venda. Sim. Pelo perfil dele, né? Hoje é muito mais fácil porque, cara, a gente tem os maiores players do Brasil, usa a nossa solução e está no site da Tutory. Tá lá, Estratégia, Gran, AlphaCon, Q Concursos, Sou Concurseiro, IMP, pá. As maiores autoridades do Brasil usam a nossa solução. Então é muito mais fácil vender para essa galera hoje. Agora imagine em 2020, quando ninguém sabia o que era Tutory. O nego falava que era planilha. Ah, essa planilha aí não presta. Ah, essa planilha aí que não sei o quê, né? Era um desafio absurdo de vender para esse cara. Então, assim, eu me posicionava numa autoridade que a gente não tinha, né? Tentando desenvolver ali um argumento de venda para esse cara, né? Então, assim, os 30 primeiros clientes da Tutory foi exatamente isso aí que você falou, cara. É o cliente chato, é o cara que não queria mudar. Então, tive que parar tudo que eu tava fazendo para criar um onboard para esse cara, para tornar ele fiel à minha marca. Então, cara, eu falava assim, Caio, você tem que desenvolver isso, meu irmão. Você não tem que querer, não, velho. Ah, você não vai ter que desenvolver, velho. Mas isso vindo da demanda do cliente. Demanda do cliente. A gente sentava com os caras e falava, cara, eu vou te entregar o melhor produto, velho. O que você quer? O que você quer? Me fala o que você precisa que eu vou desenvolver agora, imediatamente. Nenhuma empresa vai fazer isso com você, cara. Vai lá na Hotmart agora e tenta desenvolver alguma coisa pra você. Não vai nada. Vai lá na Eduz, tenta fazer alguma... Cara, eu vou fazer pra você. Eu tô chegando na sua empresa agora, você me recebe, porque eu tô com papel e caneta na mão, eu vou ouvir tudo que você tem pra me falar e eu vou desenvolver essa semana ainda. Então, assim, era meio que uma venda goela abaixo. Falei, cara, você já pagou o setup, eu não vou te devolver o dinheiro, então você vai ter que colocar o sistema aí na sua empresa. Então, assim, foi bem desafiador, só que valeu a pena, cara, porque hoje esse cara, ele roda tranquilamente, ele me paga uma assinatura altíssima, e eu não tenho absolutamente nenhum trabalho com esse cara. Sim. Ele deve estar feliz ainda com a super feliz, porque assim, eu ajudei ele a crescer, eu fui a ponte pra ele, né? Na toa que você entra no site da Tutory, lá no Instagram da Tutory, cara, é uma pancada de depoimento de pessoas altamente renomadas no mercado de concurso público, Enem, OAB, falando super bem da Tutory. Mas por quê? Porque foi uma plantação que eu fiz lá atrás, cara, de trabalho muito duro. Cara, eu dormia 5, 6 horas por noite, já acordava fazendo reunião, dormia fazendo reunião, era
era um desafio, cara. Sim. Mas assim, é um preço que vale a pena pagar. Então, para você que está começando agora no mercado de empreendedorismo, cara, não pensa que é uma jornada fácil. Não. Se você está buscando uma comodidade, o empresário que fica lá no estratégico... Bota um site no ar e vira milionário. Bota um site no ar, faz um Instagram aí, bota uns caras para trabalhar e vai dar tudo certo. Cara, nem começa, velho. Vai passar no concurso, é melhor. Porque a jornada do empreendedorismo, ela é árdua, cara. É por isso que poucas pessoas dão certo. É por isso que poucas pessoas chegam no topo. Porque, cara, subir a montanha leva tempo e muito dinheiro. Então você tem que estar disposto a investir muito pesado, tanto em você, como nos seus colaboradores, como na sua empresa como um todo, na estrutura organizacional da empresa. E, cara, então assim, respondendo sua pergunta, é basicamente isso. Cara, os 30 primeiros clientes foram extremamente desafiadores. Extremamente desafiadores. Mas valeu a pena. Claro, você ouvia... você está vendendo para alguém que tem um problema, né? E aí a gente tem que resolver o problema do cara. Mas isso também é uma coisa que a gente acaba falando muito aqui, que é ouvir o seu cliente, né? Ouvir a demanda. Cara, o que você precisa? Não é socar o meu produto, é o contrário, né? Eu tenho essa solução, como eu posso resolver esse seu problema? E aí o cara vai descrevendo, né? E você vai montando a jornada em torno da demanda dele, né? E você ainda tinha um outro desafio, né? Que era não só o seu cliente, era o cliente do seu cliente. E aí? O aluno. É o cara da ponta, né? E aí, mas o aluno... Cara, o aluno foi tranquilo. Sabe por quê? Eu fui aluno por muito tempo, né? Então, eu passei mais de 5 anos estudando. Eu fiz... Eu olhava muito, eu consumia muito conteúdo para estudante. Eu lia muitos livros de como estudar. Fiz um processo de coach. Trabalhei com mentorias, entendi. Cara, eu sentei com mais de 1.000 alunos facilmente. Porque eu que fazia o processo de vendas da mentoria na empresa que eu trabalhava. Então, muitas vezes eu fazia 5, 6 reuniões de venda para o aluno, para no final fechar. Então, eu entendi a dor do aluno. Não só estando no processo, como depois na situação de mentor. Então, quando eu comecei a desenvolver a Tutory, os 3 primeiros anos foi totalmente focado na necessidade do aluno. O que o aluno precisa quando ele busca por uma mentoria. Até porque você estava atendendo ele primeiro, né? Estava atendendo ele. Então, quando a gente entrou no mercado para atender o aluno, o aluno falou, cara, essa plataforma é perfeita. Ela tem tudo o que eu preciso como aluno. Quem foi que pensou nisso, velho? Só o cara nem sabia que era eu, né? Porque ele vê que é a empresa que está usando a ferramenta. Então, assim, lá no Estratégia hoje tem centenas de milhares de alunos lá usando a Tutory e que nem sabe que foi eu que desenvolvi a ferramenta. Vocês têm um white label ainda? White label, totalmente white label. Ninguém vê que é a Tutory. Todo mundo vê que é a plataforma do Estratégia, a plataforma do Alpha com a plataforma do Gran Cursos. Ninguém sabe que é a Tutory por trás. Tá. Então, respondendo a sua pergunta, é basicamente isso, cara. O aluno tem 3, 4 anos que a gente nem mexe em nada na área do aluno. E os alunos estão extremamente satisfeitos, cara. Porque a gente fez um modelo de negócio que atendia ponta a ponta a necessidade dele. É diferente do mentor. A minha jornada como mentor foi muito pequena. E eu ainda trabalhei numa empresa, não tinha... Você pegou uma metodologia deles e só... Tá. É diferente do cara que é mentor. Porque o mentor ele tem necessidades específicas. Por isso que a gente bateu muita cabeça no início. 2020, 2021, os primeiros clientes. Porque o cara fala, cara... Por exemplo, eu falava assim pro meus alunos, né? Meus alunos não estudam no domingo. Porque domingo ele tem que descansar. Aí chegava o mentor e falava, oxe... É doido? Meus alunos têm que estudar todo dia. Não é só domingo. Domingo é o dia que ele mais estuda. Aí a gente tinha que desenvolver agora, dentro da plataforma, a metodologia que colocasse o domingo como meta. O meu aluno, ele que altera o cronograma de estudo. Como assim, cara? O aluno altera o cronograma. Agora a gente tem que desenvolver um recurso para deixar o aluno alterar o cronograma dele. Porque até então a gente não sabia. Então... 2020 e 2021 foi o ano de aprendizado, mas não na necessidade do aluno, na necessidade do professor e do mentor que estava na ponta ali, que a gente estava atendendo diretamente, porque da área do aluno estava redondo. Legal. Sacou? Eu tô tocando um outro projeto de fundo de investimento, de M&A e tudo mais, e você se importa em contar um pouquinho sobre a sua história em relação a como foi esse processo com estratégia, M&A com eles? Eu não sei se essa é uma informação sigilosa e tal, eu realmente não sabia que vocês tinham passado por essa jornada,
Mas contar um pouquinho como foi esse passo a passo. Imagino extremamente desafiador, né? Você pegar uma empresa gigantesca, uma das maiores do Brasil, talvez eu acho que a maior do Brasil hoje, de você apresentar uma solução para eles, até eventualmente isso virar uma aquisição, porque quando você está começando a jornada da startup, do empreendedorismo, a galera mira no tal do IPO. Porque bota lá no pitch deck, eu vou fazer IPO e não sei o que e tal. E estudos internacionais mostram que mais de 80% das saídas das startups são para M&A, não são para IPO. E eu queria, assim, o que você puder compartilhar aí dessa jornada de relacionamento com uma big corporate até eu virar um ponto no M&A. Cara, o M&A não foi uma coisa que eu buscava. Ele aconteceu naturalmente e, na verdade, eu nem esperava isso. Eu não construí uma empresa para vender. Construí uma empresa primeiro para resolver um problema que eu tinha. Depois eu vi que eu conseguia ganhar dinheiro com ela. E depois eu percebi que dava para vender. Só que isso demorou muito tempo. Não era o meu intuito, né? Inclusive não era. 2022, 2023, eu falei, cara, se um dia eu vender a Tutore, vai ser lá para daqui uns 10 anos e tal. Só que em uma dessas parcerias, né, de apresentar a plataforma para esses big players, eu conheci o Ricardo Vale, que é sócio do Estratégia Concurso, que é um professor de Direito Constitucional, que ele conheceu a Tutore, cara, e ele se apaixonou pelo projeto. E eu sou uma pessoa muito relacional, então assim, eu gosto de conversar, e eu tenho o Ricardo Vale hoje como uma das maiores referências no Brasil, quando se fala de empreendedorismo, cara, porque ele criou também o startup lá em 2011 do zero, e se tornou uma das maiores unicórnios do Brasil de educação, né? Hoje eles estão avaliados em mais de 1,8 bi. Pegar uma empresa do zero. Fazer isso tudo. Fazer isso, cara, eles entendem do negócio. E aí eu me aproximei do Ricardo nesse sentido, assim, cara, eu acho que esse cara pode me ajudar. Muitos desafios que eu passo hoje, ele já passou lá no Estratégia. Só que eu nunca imaginei que o Estratégia poderia um dia querer comprar. Cara, zero mesmo, assim. Até porque eu falava que acho que não fazia muito sentido. Mas, com esse relacionamento, a gente foi criando laços. E aí o Ricardo fazia uma reunião com a gente por semana, às vezes. Pô, acho que mandava os desafios para ele. Pô, tô com o desafio aqui de contratar esse pessoal aqui, cara. Gerir, crescer. Você tava pedindo mentoria para ele. Pedindo ajuda, assim. Não, bora fazer uma call, que é melhor. E eu mandava áudio longo pra ele, assim, de 2 minutos, 3. E aí ele respondia, às vezes eu falava, não, cara, entra numa call aí que é melhor. Mandava o link do Meet, eu entrava. E a gente ficou nesse relacionamento, assim, nesse namoro 1 ano e pouco. 1 ano e 6 meses. Até que ele chegou um dia e falou, cara, talvez eu poderia um dia investir na Tutore se não tiver nenhum no compete ali com Estratégia, porque eu já vendi minha parte lá, uma parte, tenho outra lá, mas... E ele tentou investir como pessoa física e não conseguiu porque era da área de concurso, o conselho entendeu que não faria muito sentido ele fazer um investimento. E aí a gente continuou conversando, relacionamento, né, e tal, desde 2019 eu conheço ele. E aí, quando foi ano passado que ele nos conectou. Então, assim, não foi uma coisa que eu fui atrás de investimento ou que eu fiquei participando de eventos de network para conhecer um investidor anjo. Cara, a gente já faturava. A gente já ganhava dinheiro, já botava dinheiro no meu bolso todo mês. Eu não precisava de investimento. Investidor anjo nunca fez sentido para mim. Eu falei, cara, eu já faturo o suficiente aqui para nem precisar de investidor anjo. Né? Só que quando a Estratégia veio, né, e fez a proposta de compra da empresa, aí já não era mais um investimento anjo, já era um aporte grande, né? E aí eu falei, cara, agora faz sentido. Não só financeiramente, mas aquele negócio, smart money, né? São pessoas que estão no mercado da mesma área que eu há 12 anos na minha frente. Então eles vão contribuir, vão me conectar com pessoas que talvez nunca... Por mais que eu cresça, por mais que eu tenha dinheiro, eu nunca vou conseguir chegar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles vieram com a proposta, né? Passamos ali 9 meses sem dormir, num processo de M&A, mas deu certo. Então assim, cara, a dica que eu dou para quem está construindo um negócio e está em busca de um M&A, cara, tem 2 caminhos. Ou você vai pelo caminho mais árduo, que eu acho que é mais recompensador,
que é o caminho que eu fiz, que é assim, cara, cresce o teu negócio a ponto de um investidor bater na tua porta. Ou vai pelo caminho que pode parecer mais fácil, mas ele pode te colocar numa vala. Que é o caminho de você começar o negócio com uma ideia. Cara, eu tenho uma ideia muito top. Olha aqui no papel. Se você colocar alguns milhões aqui, a gente vai ficar milionário junto. Então você vai atrás do capital antes de ter o negócio funcionando e validado. Cara, quando você vai pro negócio, onde você tem o dinheiro no bolso e você não validou aquela hipótese antes, você corre um grande risco, cara, de você acabar com o capital e você não ter construído nada. Só queimado o cartucho. Porque, cara, o que vai te dar inteligência de negócio não é livro, não é network, não é podcast, não é... Cara, o que vai te dar inteligência de negócio é o dia a dia. É fazer negócio. É fazer a coisa acontecer da hora que você acorda até a hora de você dormir todo santo dia pelos próximos 5, 10 anos. É isso que vai te dar inteligência de negócio, é isso que vai te dar maturidade para você aprender até mesmo a fazer gestão financeira do negócio da sua empresa, cara. Então, assim, aí eu tenho esses dois caminhos. Você pode... Tem pessoas que deram certo nesse caminho? Muitos. Ou poucos, não sei. Mas é um caminho que eu optei não seguir. Lá em 2020 eu poderia ter ido atrás de investidor para aplicar o negócio e fazer o negócio acelerar? Poderia. Né? Inclusive, a gente tinha um sócio que ficava fazendo essas coisas. Eu era totalmente contra. Porque para mim não fazia sentido a gente ter um sócio do nosso lado que não encara as dores do dia a dia, não sabe o que está acontecendo dentro do negócio e ficar ali só e aí, bora crescer, eu coloquei meu dinheiro aí, bora sair do outro lado. Então eu optei por não ir por esse caminho, justamente porque, cara, eu comecei a empreender justamente para não ter chefe. Aí eu vou ter agora um cara que tá em cima de mim só porque ele colocou o dinheiro, ele vai ficar tacando o chicote nas minhas costas aqui enquanto eu que tô no operacional do dia a dia. Então eu optei por crescer o negócio primeiro e talvez na hora certa a gente fazer um M&A. Inclusive o Edu, que foi comentado aqui, ele tá hoje na Zapay, que é uma startup aqui de Brasília também, que foi comprada pelo Sem Parar. Então ele acabou de... Na verdade, está no processo, né, do M&A, também vai demorar, acho que 1 ano e cacetada aí para virar essa chave. E foi uma jornada começa consumindo uma demanda reprimida de dentro da base do Sem Parar, até vinha um aporte financeiro de investimento, aí os caras compraram e engoliram a empresa inteira, porque a curva de crescimento da Zapay era bem maior do que a curva de crescimento do próprio Sem Parar, né? Claro, tamanhos completamente diferentes, mas isso é uma coisa que é bem observada no mercado, né? Eles olham assim, pô, sua curva de crescimento está alavancada e eu tenho demanda reprimida para o teu negócio, né? Você tem noção dos números que foram convertidos, não financeiro, mas da demanda reprimida que o Estratégia trouxe para dentro da Tutory depois dessa entrada? Não, nenhum. Não fez diferença? Não fez diferença, sim. Em questão de demanda reprimida, não, porque não existe nenhuma divulgação do Estratégia, não houve nenhuma divulgação. Essa é a primeira vez que estou trazendo a público essa aquisição do Estratégia na Tutory, mas não houve nenhuma divulgação interna das marcas entre Tutory foi adquirida pelo Estratégia, ou Estratégia adquiriu a Tutory. Não teve nenhuma divulgação oficial disso. E a gente não vincula a imagem do Estratégia à imagem da Tutory e o Estratégia não vincula a imagem da Tutory ao Estratégia. Pra gente não faz muito sentido, até porque o público deles é diferente do nosso, né? Mas talvez se fosse uma empresa da área de educação B2C, talvez faria sentido a divulgação e aí a fusão das marcas ali, né? Igual houve do Estratégia com Tech Concursos em 2018. Mas para o nosso modelo de negócio não tem nada a ver, porque o nosso público-alvo é outro. Então, onde o Estratégia contribui bastante com a gente, cara, em dicas, estratégias, conselhos, né? Aprendizados que eles trazem para a gente, né? Que eles passaram lá atrás, conexão com outros empresários,
conexão com outros empresários, outros professores lá de dentro mesmo, que conhece a Tutory, que depois que a gente fez a aquisição, que o Estratégia fez a aquisição da Tutory, nos conectou mais forte por conta da autoridade que deu para a marca, né? Então foi muito mais nesse sentido do que de fato trazer uma alavancagem de crescimento para o negócio, porque agora a Estratégia comprou a Tutory. Não teve não, cara. A gente ainda vai começar daqui talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, começar a colher os frutos desse investimento, né? E a gente não faz retirada de lucros, né? A gente tem salários, né? Então, assim, todo o valor é investido 100% na empresa para que daqui 2, 3 anos a gente comece a alavancar o crescimento do negócio. Top. É um pouquinho diferente, né? Eu acho que cada um tem a sua experiência. E aqui eu sou bem aberto. Às vezes vai dar em não, às vezes dá em sim. Eu acho que o interessante é a gente ouvir experiências diferentes, né? De empreendedores e empresários diferentes. E é bom saber que vocês passaram por essa jornada. Não é fácil, né? Isso é notório, todo mundo fala assim, vou montar um negócio rápido e fácil. E não é, a gente vê diversas vezes que não é tão simples assim. Show de bola a gente saber um pouquinho da jornada de vocês, saber de todo esse desenvolvimento que vocês fizeram. E eu acho que uma das coisas que eu gosto muito de perguntar pra galera é uma pílula de conhecimento, aquele ponto alto assim que você fala, cara, eu sei que foram várias aqui enquanto a gente foi conversando, mas o que você diria assim de um ponto de conhecimento que você traria pro cara que tá começando agora, ou tá numa jornada um pouco atrás do que você tá hoje? Cara, eu acho que o sucesso em qualquer coisa que você se propor a fazer, ele é um conjunto de princípios, cara, que quando acumulado, ele gera o resultado e o sucesso que você busca. Então vamos trazer aqui para nossa realidade, né, de saúde, por exemplo. Ok. Cara, se você não pratica atividade física, se você come da forma errada, se você não dorme bem, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Concorda? Claro. Agora, se você faz atividade física, você dorme bem, você se alimenta corretamente, o que vai acontecer? Você vai sobreviver, você vai viver muito bem por muito tempo, né? A mesma coisa é nos negócios, cara. Se você tem uma empresa onde você não procura se capacitar, você não procura se tornar um bom gestor, se você não se preocupa com o futuro da sua empresa, você não cria diretrizes estratégicas, você não trabalha a cultura, você não trabalha o clima, você não foca em se desenvolver como pessoa, porque o CPF ele impacta diretamente no CNPJ. Se você não procurar seguir princípios, ler, ter uma boa alimentação, cultivar bons relacionamentos, fazer network, não se isolar no mercado. Cara, são muitas coisas que precisam ser feitas diariamente, no médio e longo prazo, que você vai conquistar o sucesso na sua empresa. Eu dei o exemplo do cara que come errado, não treina, e o cara que come... Porque é justamente assim na vida dos negócios, cara. Sim. Se você não tiver boas práticas dentro da sua empresa, do seu negócio, com certeza o seu negócio está falido pelos próximos anos. Agora, se você tem boas práticas, se você tem uma saúde, que você se preocupa com a saúde do seu negócio, ou seja, você treina, você faz atividade física, você come direito, porque o CPF impacta no CNPJ, você está lendo o tempo todo, você está se atualizando do seu mercado, você está acompanhando a concorrência, você está fazendo network, você está procurando conhecimento, está engajando o seu time, cara, são várias coisas que serão feitas que no médio e longo prazo você vai conseguir ter mais resultados. Então a Tutory, cara, é exatamente isso. Eu não considero que a gente chegou no topo, a gente está apenas começando, mas, cara, de onde a gente saiu e o que a gente já conquistou, são poucas empresas que conseguem chegar nisso. Mas a conclusão que eu chego, cara, é exatamente isso. É um conjunto de boas práticas no médio e longo prazo. Então, é eu me preocupar com a minha família, é eu me preocupar em dormir cedo, acordar cedo, fazer atividade física, me alimentar bem, procurar ler, ter sede de conhecimento,
procurar engajar meu time, trabalhar, entender muito sobre marketing, vendas, sobre gestão. E aí, cara, você vai construindo tijolinho por tijolinho todo dia. Vai construindo essas habilidades, vai criando novas habilidades que você precisa desenvolver novas habilidades todo. Cara, até 3, 4 anos atrás, a única coisa que eu sabia era de concurso, cara. Eu não sabia nada de vendas. Vendas pra mim é vendedor de, sei lá, de cosmético, de Rinodê. Cara, era esse conceito que eu tinha de vendas. Eu não sabia da importância das vendas do negócio. Sim, o processo comercial como um todo. O processo comercial todo como um todo. Eu não sabia o que era um marketing, não sabia o que era comunicação, não sabia o que era um pitch de vendas, não sabia o que era um posicionamento de marca, um brand, não sabia nada disso. Não sabia nada sobre gestão, não sabia nada sobre liderança, cultura. Cara, foi uma coisa que eu tive que construir de 3, 4 anos pra cá. Então, assim, negócio, cara, é tijolinho por tijolinho. Negócio é que as pessoas querem chegar e colocar uma parede pronta. E isso não existe, cara. Não para de pé, né? Não para. Todo mundo que eu conheço, cara, que quis resultado no curto prazo, tá navegando até hoje por aí. Até hoje a pessoa não tem nem identidade, assim. Tipo, cara, o que você faz mesmo, velho? Há 2 anos atrás, você tava estudando pra concurso. Aí, eu te via uns meses atrás, estava construindo um negócio. E agora, como é que você tá? Agora eu tô trabalhando em tal lugar. Cara, você não conseguiu focar em nada, assim? Tipo, cara, foca numa coisa que você gosta de fazer e faz aquilo ali pelos próximos 10 anos. E aí não tem como dar errado, velho. Tá bom. Eu acho que cada um tem a sua experiência, né? Eu acho que isso é, fantástico. Toda vez que vem um convidado aqui, a gente faz essa pergunta e depois eu vou fazer um super corte, assim, de dar várias respostas, porque eu acho que isso vira até um livro, né? Da gente construir os pontos de necessidade que funcionam. E realmente, isso que você falou agora faz todo sentido. Você tem que realmente colocar tijolinho por tijolinho para ir construindo o negócio e se desenvolver em marketing, em vendas, em operação, em atendimento, em desenvolvimento, em tecnologia, administrativo, financeiro, as mais diversas áreas para a gente conseguir ir crescendo, né, o nosso predinho ali, o nosso negócio, né, e subir nos andares dele. E, cara, eu fico muito feliz da sua jornada. Eu sei que, né, a gente já tinha conversado aqui a questão do timing de vocês, porque aqui a gente trabalha também, então a gente tem reunião. Marlon comentou comigo que tinha uma reunião logo em seguida, lá do outro lado da cidade, vai fazer uma viagem aí. Mas eu queria, cara, super te agradecer aqui, você ter vindo aqui, contado um pouquinho da sua história. Você tem alguma última história, alguma última coisa assim que você queira comentar? Acho que eu passei assim. Então, beleza, a gente vai para a parte 2 dessa história. Eu acho que a casa está sempre aberta. A gente quer trazer realmente bons empresários, bons empreendedores que estão evoluindo na jornada para o nosso lado. Aqui do nosso lado, como eu comentei com você aqui, off the record, né, antes do programa começar, que a gente tem um espaço de mentoria para a gente ajudar a galera do mundo dos negócios que está começando a jornada. E aí é um comentário que eu sempre faço ao final do programa. Então, você que está aí assistindo, está tendo uma dificuldade, tendo um ponto de desafio no seu negócio, no momento, no time, no histórico, manda uma mensagem para a gente aqui no chat, seja no Instagram, lá no direct, ou pode ser aqui nos comentários no YouTube. Manda uma mensagem para a gente. Marlon também, se for alguma coisa da área de educação, que já a área dele, a gente redireciona a mensagem lá para você e o que você puder ajudar, não só a gente, né, ajudar todo o ecossistema, porque a gente, eu particularmente, né, mas toda a equipe do Lancei sabe que a gente não chegou onde a gente chegou sozinho, e aí todos esses pontos da história, claro, com um detalhe diferente, mas, putz, ter um salário e ter que trocar pelo variável ali que a gente não sabe quanto vai ganhar, fazer mentoria, procurar conhecimento, estudar e montar os bloquinhos do dia a dia. Cara, é sempre a mesma coisa. É inacreditável. Todo mundo, independente do tamanho, mas sempre passou por isso, né? Desafio, dor de cabeça, dormir 4 horas por dia. Quando dorme. Muita preocupação, muita dor de cabeça. E a gente está realmente tentando montar um espaço tranquilo para as pessoas poderem contar as histórias delas, porque não é fácil, né? Essa jornada não é fácil. Mas super obrigado aí pela participação, ter vindo aqui contar um pouquinho da tua história.
E casa aberta, cara, sempre aberto, online, digitalmente, né? Mais uma vez, acompanhando a tua história aí, tem muitos anos. E, porra, super parabéns aí pela jornada. Cara, eu que agradeço a participação. Sempre que quiser, podem contar com a gente. Se quiser me seguir lá no Instagram, pode seguir. A gente tá Já sempre... fala aí os arrobas aí, a gente vai colocar no direct, no descritivo, né, do vídeo, mas... Isso, eu sou muito ativo nas redes sociais, não, mas no Instagram da Tutor a gente tá sempre gerando muito conteúdo para quem tá estudando. Não só para quem está estruturando uma mentoria do zero, como para você que já trabalha com mentoria, para você que é um professor, você já é um expert e está querendo entrar no digital, está querendo trabalhar, atender mais alunos, que as pessoas cheguem até você, cara, a Tutor é a ponte para isso. Então segue a gente lá no Instagram, @tutoreoficial, e o meu Instagram é marlonandrade17. E aí segue a gente lá que a gente vai estar gerando muito conteúdo para vocês. E eu que agradeço, cara, a oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma. Acho que é a segunda vez, cara, que eu participo de um podcast assim. Geralmente só eu tô sempre do teu lado aí, né? A gente também, estamos aprendendo também. Mas a gente tá aqui para isso, cara, um contribuir com o outro. Espero ter ajudado, espero ter contribuído de alguma forma demais. E desejo sucesso aí para todos os espectadores. É só continuar, velho. Top. Tem segredo não. Não existe fórmula mágica. Não tem, né? Não existe. Tem o passo a passo. Fórmula mágica acho que não existe, não. Tem o passo a passo. E é isso. Obrigado aí pelo convite, viu? Galera, obrigado aí mais uma vez por terem assistido. Marlon aqui da Tutore. Obrigado aí mais uma vez. Tchau, obrigado. Valeu.